meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E o assunto do vídeo de hoje é muito interessante. Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse esse assunto aqui pro canal, porque eu acho que é a dúvida de muitas pessoas e às vezes é uma dúvida que elas nem sabem disso, sabe? Elas não param para refletir. Será que é certo? Será que é errado? E sim, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui embaixo. Será que é certo eu me dedicar totalmente dentro da igreja, na obra de Deus? Será que é certo? Será que em que circunstâncias isso é certo? Será que sempre o Senhor se agrada de você ser o famoso piolho de igreja? Quem aí nunca ouviu essa expressão? Fulano é piolho de igreja, ciclano é piolho de igreja. O que significa, afinal, ser piolho de igreja? Ser piolho de igreja, pessoal, significa que você está o tempo inteiro dentro da igreja. Que você, em todas as atividades da igreja, está presente. Você é o primeiro a chegar, o último a sair. Isso significa ser o piolho de igreja, o famoso piolho de igreja. E, pessoal, para ser sincero para vocês, eu sou uma dessas pessoas. Eu me considero bastante piolho de igreja, porque eu estou em todas as atividades. Mas eu estava refletindo sobre isso. Já tinha refletido antes, mas eu tive a ideia de trazer isso para o canal para alertar muitos de vocês, já que eu sei que muitos de vocês congregam também, assim como eu, em igreja física. E a gente sabe, a gente que pelo menos é envolvido com as coisas da igreja, que isso gera muito tempo, isso nos pede muito tempo, é muito tempo investido dentro da igreja, e isso pode, querendo ou não, atrapalhar, principalmente os que são casados. Mas como assim, Miranda? Existe diferença para quem é casado e para quem é solteiro? Nos afazeres dentro da casa de Deus, dentro ali da igreja, daquele círculo de pessoas, daquela comunidade, existe diferença? Deus se agrada mais de um do que de outro? Como é que funciona isso? Deus quer que todos se envolvam da mesma maneira nas coisas de Deus, seja você na liderança de crianças, de jovens, de adolescentes, seja, sabe, sendo obreiro, sendo diácono, sendo presbítero, seja lá o que você faz dentro da igreja, o que você faz, com o que você é envolvido, seja com célula, seja lá o que você faz dentro da igreja. Será que sempre é agradável para Deus que você se dedique tanto? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, e vocês vão ver que existe sim uma grande diferença. A palavra de Deus vai nos afirmar que as pessoas que são solteiras, elas devem realmente se lançar e se dedicar na casa de Deus e na presença de Deus. Mas os que são casados, existem restrições. Vocês sabiam disso? Hoje vocês vão ficar sabendo. A gente vai ler lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 32. A partir do 32, a gente vai ler e vai dizer assim, ó, prestem atenção nisso, porque é um ensinamento muito interessante e que muitos não têm dentro da igreja e acabam fazendo errado por certo, achando que estão fazendo certo, estão errando. Vai dizer assim, ó: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, ou seja, os solteiros. Os homens solteiros, ou seja, os que não são casados, preocupam-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, ou seja, se dedicando na obra de Deus. Mas o homem casado, isso serve tanto para homens quanto para mulheres, tá, pessoal? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E eu também falo o contrário, mulheres, se preocupem em agradar os seus maridos, já que vocês agora escolheram se casar. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Ou seja, serve para ambos. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Bom, como Paulo está explicando aqui pra gente, sim, pessoal, existe uma grande diferença. E quantas são as vezes que eu vejo pessoas errando nesse sentido? Quantas são as vezes que eu vejo mulheres que são realmente mulheres de Deus, mulheres totalmente santificadas, que amam estar ali, são as primeiras a chegar, as últimas a saírem, são mulheres extremamente dedicadas em oração a Deus e fazem tudo que estão ao seu alcance para ajudar dentro da igreja e na obra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre Deus se agrada dessa posição. Sabe por quê, pessoal? Para nós, vou falar o meu exemplo, já que sou mulher. Para nós, mulheres casadas,
que temos a nossa responsabilidade dentro da nossa casa. Para a gente conseguir estar dentro da casa de Deus, primeiro, a gente precisa colocar em ordem a nossa casa. Isso serve tanto para mulheres quanto para homens também. Porque se a nossa casa estiver bagunçada, como a gente pode cuidar da casa de Deus? E eu digo casa de Deus, me referindo à igreja, pessoal, não às paredes, e vocês sabem disso, mas a comunidade em si, as pessoas que convivem nesse meio, são a igreja de Deus. E isso é fazer a obra de Deus, sim. Você estar envolvido com as coisas de Deus, de certa forma, é você fazer a obra de Deus. Mas existe um limite. Aos solteiros, sim, você pode ser piolho de igreja. Você pode amanhecer e anoitecer dentro da igreja e isso vai ser muito agradável para Deus. Deus vai se agradar muito de você dedicar 100% do seu tempo em agradar a Deus. Mas para os casados, existem restrições e a restrição é essa. Primeiro, a sua casa. Você quis casar. Você quis fazer essa escolha. Então, a partir do momento que você se case, você toma essa decisão, essa atitude, essa escolha, você tem que cuidar da sua família, porque a família passou a ser a sua prioridade, não a igreja. Claro, Deus é a nossa prioridade acima de tudo. Mas Deus e igreja, a gente coloca em tópicos diferentes. A gente vai buscar a Deus, a gente vai ser servo de Deus, vai dar um bom testemunho, sim. Mas a gente não precisa ficar 24 horas dentro da igreja e abandonar a nossa família. Então, isso, pessoal, é uma coisa importante que vocês devem levar para a vida de vocês, para a casa de vocês. Mulheres, se vocês são casadas, primeiro cuida da sua casa. Eu, pessoal, sou um caso onde Deus me cobra muito para eu estar. Já tentei me dar uma aliviada dentro da igreja, dar um tempo, e às vezes eu faço isso. Eu tiro um dia ou outro para ficar com a minha família, com a minha casa, com o meu marido, com o meu filho. Eu tiro para cuidar da minha casa, colocar as coisas em ordem. Às vezes eu falto culto, se for preciso, para fazer essas coisas. Sabe, eu vi uma frase muito interessante que eu levo para minha vida. Se for necessário, falte o culto para salvar a sua família. E eu nunca mais esqueci essa frase e ela é muito importante. Você pode se dedicar à obra de Deus, você que é uma pessoa casada e está me assistindo? Claro que pode, Deus vai se agradar muito que você faça isso. Desde que você deixe sua casa em ordem. Desde que você cuide primeiro da sua família, porque essa começa a ser a prioridade de Deus para a sua vida, você cuidar da sua família. E sabe, pessoal, eu digo de modo geral, você cuidou do seu marido, você deixou sua casa em ordem, você deixou comida pronta, você deixou seu filho de banho tomado, você deu comida para ele antes de sair. Sabe, eu digo nessas pequenas coisas, vocês precisam cuidar disso. Eu acho que tudo tá no excesso. Quando a gente tem excessos demais, acaba sendo um problema. Sabe aquela velha frase que diz que a diferença entre remédio e veneno está na dose? Isso também funciona para dentro da casa de Deus, para nós que somos casados. Os solteiros não, como eu falei, podem viver a vida para Deus, dedicar a vida ao Senhor, se tornarem eunucos, por que não? Dedicarem totalmente a sua vida ao Senhor, sem se casarem. Deus se agrada disso também, se a pessoa escolher não se casar e se dedicar 100% à obra de Deus para sempre, dedicar a sua vida como sacrifício ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai recompensar essa pessoa. Mas você que escolheu se casar, você que escolheu ter uma família, tome muito cuidado com isso. Quantos são os casos que eu vejo, eu já vi, pessoal. E vou falar de mulheres, porque é o meio que eu vivo. De mulheres que deixam a sua casa de qualquer forma, não deixam comida pronta, deixam tudo bagunçado, deixam os filhos a Deus dará, às vezes com fome, às vezes sem tomar um banho, deixam os filhos, abandonam tudo para trás. Não, primeiro as coisas de Deus, eu vou buscar primeiro o reino de Deus, mas mal sabem que não estão buscando o reino de Deus, estão desagradando a Deus. E vocês querem ver um versículo que é ainda mais grave, que vai falar um pouco sobre isso? Esse eu separei porque eu acho que caiu como uma luva. Fica lá em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, e vai dizer assim pra gente: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente, ou seja, é pior do que um incrédulo. Se alguém não cuida da sua família, ou seja, você quis casar, beleza, Deus vai te abençoar. Você quis criar uma família, Deus vai ser contigo. Mas se você não cuidar dessa família que Deus te deu e abandonar a sua família para ir fazer a obra de Deus, você abandonou a fé, você é pior do que um descrente, sabe? Você negou a fé. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, como isso é grave. Já que você decidiu se casar e ao mesmo tempo decidiu também fazer a obra de Deus, e isso é agradável a Deus, comigo isso acontece, pessoal. Muitas vezes eu já falei pra Deus, eu quero aliviar, eu quero descansar, sabe? Até falo pra Deus, no ano que vem não quero assumir nada, não quero ter responsabilidade.
Quero ser aquela cristã que vai tirar o ano sabático, sabe? Eu quero só sentar no banco, não quero me envolver com muita coisa. Mas Deus sempre me diz, sabe o quê? Não. O que você precisa é só de equilíbrio. Você precisa só de organização. Organize bem o seu tempo. Tire tempo de qualidade com seu filho, tire tempo de qualidade com seu marido. Vá fazer a minha obra assim na igreja, mas deixe tudo pronto dentro de casa. Deixe tudo em ordem, porque se você não é capaz de cuidar da sua casa, você não está apto para cuidar da casa de Deus. Se você não pode cuidar bem dos seus filhos dentro de casa, como você vai estar apto para cuidar dos filhos de Deus? Se você não cuida bem do seu marido, como você pode agradar a Deus? Se o marido e a mulher é a própria imagem de Cristo com a igreja. Então, assim, Deus colocou no meu coração que eu viesse alertar vocês disso. É bom e é agradável que você se dedique muito na igreja, é muito bom e é muito agradável. Mas para nós que somos casados, existem restrições. E você precisa ser sábio nesse sentido, sábia nesse sentido. Sabe, você precisa ter equilíbrio, que é a chave de tudo. Não tome veneno achando que você está tomando remédio. Porque isso pode ser muito nocivo para sua família. Quantos casamentos não acabam? Quantos maus testemunhos são dados por conta disso? Imagina uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus vendo você sair com a Bíblia debaixo do braço todos os dias e sabendo que a sua casa está de pernas pro ar. Será que é um bom testemunho isso? Se for preciso, falte o culto, mas salve a sua família. Prioridade é a sua família. E a igreja passa a ser secundária a partir do momento que você casa. Você pode viver o melhor dos dois mundos? Pode, nesse sentido você pode. Desde que você primeiro cuide da sua casa, da sua família, dos seus afazeres, deixe tudo perfeito. Aí sim, você está apto para cuidar também das coisas de Deus, que é o que eu tenho tentado fazer. Sempre que eu saio para fazer as coisas de Deus na igreja, eu procuro deixar tudo perfeito dentro da minha casa. E aí sim, eu saio tranquila, com meu coração calmo e sereno, sabendo que eu deixei tudo perfeito. Sabe? E aí sim eu tô apta para fazer as coisas de Deus. Assim tem que ser com a sua vida também. Não quer dizer que você esteja proibido de estar na igreja, de ser de certa forma piolho de igreja como eu. Mas eu sempre me certifico de que eu deixei meu filho em boas mãos, de que tá tudo certo na minha casa, na minha família, no meu casamento, de que tá tudo perfeito. Aí sim, eu sei que eu tô apta para fazer a obra de Deus. E você, mais uma vez que é solteiro, se lance na obra de Deus, porque isso é muito, muito agradável. Você sim, pode ser totalmente desequilibrado e passar dias, se você quiser, acampado lá na igreja para fazer a obra de Deus, se lance mesmo. Até porque se um dia você escolher casar, você vai sentir um pouco de falta disso, porque isso é muito gostoso, é um tempo muito bom. Você que está vivendo esse tempo de poder fazer a obra de Deus, vou subir monte, vou fazer seminário, vou aprender mais da palavra de Deus, vou participar de tudo que eu puder dentro da igreja, beleza, faça isso. Se esforce realmente para você participar de tudo, de você fazer de tudo para Deus nesse momento que você está solteiro. Porque quando você se casar, a tua prioridade vai passar a ser a tua família. Você vai poder continuar fazendo as coisas de Deus, obviamente, mas a prioridade vai começar a ser a sua família e você vai ficar muito mais sobrecarregado. E isso não vai te permitir que você se empenhe tanto como uma pessoa solteira. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Não sei se vocês tinham dúvida com relação a isso, mas eu acho que vai chegar um momento que esse vídeo vai ser importante na sua vida, então você vai se lembrar, opa, eu me lembro desse vídeo, tal vídeo que eu vi tal dia, que vai me ajudar a ser sábio dentro da minha casa. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e abençoado a sua vida, e se alcançou uma pessoa apenas, sabe, que está com dúvida com relação a isso, e às vezes até por falta de conhecimento mesmo, acha que está fazendo certo, mas hoje descobriu que está fazendo errado, ainda há tempo de voltar, retroceder e fazer o certo. Lembre-se dessa frase, se for preciso, falte o culto, mas salve a sua família. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!